Então, neste momento, eu convido, então, Eliana Moreira. Ela é especialista em gestão pública e, nos últimos 9 anos, ajudou 2 cidades, Salto, no estado de São Paulo, de 2013 a 2016, e Capela do Alto, também no estado de São Paulo, entre 2017 a 2020, para atrair juntas 85 novas empresas, gerando, então, um investimento de 1,1 bilhão de investimentos e geração de 7.500 novos empregos. Hoje a sua missão é ajudar os gestores na missão de levar mais emprego, renda e arrecadação para as suas cidades, através das suas consultorias, mentorias e cursos online. Então, neste momento, eu convido a nossa palestrante para fazer a sua apresentação aqui no palco. E no final da apresentação, vamos abrir para 3 perguntas. E quem estiver, então, presente, então, terá direito a 3 perguntas, somente 3 perguntas. E quem estiver assistindo a nossa transmissão ao vivo, também 3 perguntas de cada. Então, professora Eliane, fique à vontade aqui, o palco é seu para fazer a sua apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria saudar, então, excelentíssimo prefeito, doutor Antônio, em seu nome, saudar todos aqui presentes do Executivo, das associações, saudar também o presidente da Câmara, em nome dele, também saudar todos os vereadores e as vereadoras e toda a equipe aqui da Câmara que, aliás, me recebeu muito bem, agradeço imensamente. Também queria fazer um agradecimento especial para a Patrícia, a vereadora, que fez contato comigo no ano passado. Como a Paty aqui falou, eu desenvolvo cursos online para passar tudo o que eu já fiz, né, do desenvolvimento econômico, para ajudar também outros municípios. E nos conhecemos online. Então, ela foi aluna do meu primeiro curso que eu lancei no ano passado. Eu lancei um curso denominado Pré-Jornada, para ajudar gestores de desenvolvimento e prefeitos que tinham a intenção de levar desenvolvimento econômico. Então, eu lancei um curso antes da eleição, fiz assessoria para alguns gestores, e a Paty foi uma das minhas primeiras alunas do curso básico que eu lancei. Depois eu lancei um curso avançado, e ela foi a primeira aluna também, viu? Hoje eu já tenho mais de 150 alunos no Brasil todo, praticamente em todos os estados, né? Então, tem que mudar aqui, né? Para completar um pouco do que a Paty falou do meu currículo, atualmente também eu estou atuando num projeto, inclusive, do SEBRAE, viu, secretário Jorge? O SEBRAE contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer um mapeamento técnico. E é bem interessante que a vereadora Patrícia falou que é importante trabalharmos com dados, né? E por isso o SEBRAE contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer um mapeamento técnico socioeconômico dos 645 municípios do estado de São Paulo. E depois de fazer esse mapeamento, foi dividido todo o estado de São Paulo em 28 regiões. E então o SEBRAE contratou a Fundação Getúlio Vargas para criar um programa denominado Programa de Articulação Regional, com o grande objetivo de ajudar os municípios na retomada da economia. E dessas 28 regiões, tem um líder, né, cada região, e depois tem os consultores articuladores da região. E eu fui convidada, então, indicada pelo SEBRAE da região de Sorocaba, e convidada pela Fundação Getúlio Vargas para ser uma das consultoras desse programa. Então, eu atuo diretamente também em 31 municípios da região metropolitana de Sorocaba. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns. O SEBRAE tem que ser um braço direito da gestão. Todas essas políticas que já estão implantadas aqui, aproveitem, porque vale a pena, e tanto é que agora está sendo implementado em todo o estado de São Paulo também. Então, como gerar emprego, renda e aumentar a arrecadação atraindo empresa para o seu município? E quem sou eu para estar falando desse tema com vocês? Eu sou administradora de empresa, sempre atuei na iniciativa privada, e em
2006, eu fui convidada por um consultor do Sebrae, do qual eu sempre fiz parte, já tinha atuado como facilitadora, para ser facilitadora de um projeto denominado Empreender, que a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, trouxe da Alemanha e quis implantar aqui no Estado de São Paulo para ajudar a associação comercial. Antes, as associações comerciais viviam muito das consultas, né, de crédito. E depois já começava a chegar o cartão, não ia ter muito o que oferecer. Então, foi implantado esse projeto Empreender dentro da associação comercial, que incentivava os comerciantes a não se olharem como concorrentes, mas se fortalecerem, assim como vocês estão se fortalecendo. Então, eu fui facilitadora desse projeto na minha cidade de Salto, que é próximo de Itu, estado de São Paulo, junto com o Sebrae. Na época, não tinha Sebrae no município, e o Sebrae ia fazer aporte financeiro do meu salário por 1 ano. E nós implantamos esse projeto, criamos 5 núcleos setoriais de lojista, de confecção, de alimentação, de indústria e de artesanato, né? Montamos e ganhou o melhor do estado de São Paulo. Por isso, o Sebrae fez o aporte do meu salário por mais 1 ano. E depois o próprio presidente da associação fez pelo 3º. Para que nós pudéssemos implementar esse projeto dentro da associação comercial, precisou ser criado um comitê gestor, que era formado pela FACESP, Sebrae, Associação Comercial, Associação Industrial e Prefeitura. Nesse período, veio compor o comitê o vice-prefeito juvenil, que era também secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, nós criamos um laço por 3 anos, trabalhando com as empresas. Quando eu deixei esse projeto, eu ia continuar trabalhando com as minhas consultorias, eu recebi um convite dele para ocupar um cargo de confiança. Eu nunca tinha trabalhado em gestão pública, nunca fui de política partidária, e ele falou, olha, esse cargo normalmente é para o grupo político. Porém, eu precisava de uma pessoa técnica que já conhecesse as empresas. Então, eu entrei como assessora econômica em 2009 na prefeitura. Depois, eu fui promovida para diretora da assistência social. Por isso, viu, né, que eu comecei a trabalhar com assistência social. E esse vice-prefeito candidatou-se a prefeito em 2012 e ganhou. E, para minha surpresa, ele convidou-me para ser a secretária da pasta de desenvolvimento econômico, que nunca tinha sido ocupada por mulher, porque outrora era a secretária das indústrias. E nunca nenhuma mulher tinha ocupado o cargo. Então, eu fui a primeira mulher na história, e eu fico muito feliz de ver mulheres como vocês aqui na casa hoje também, numa plena sexta-feira, discutindo política, né? Então, isso é muito importante. E quando eu entrei nesse cargo, chegou até alguns empresários falar assim, nossa, mas a mulher não vai saber atender. Como que vai andar nas terras para mostrar a empresa, né? Eu soube que teve empresário que nem quis ser atendido por mim. E com o tempo, depois ele mesmo me contou e eu acabei resolvendo vários problemas para ele, né? E daí, o que aconteceu? Quando eu entrei na prefeitura, Salto já é uma cidade industrial. Salto tem mais de 300 anos, tem grandes empresas. Só que, na época, ela estava perdendo empresas para as cidades vizinhas, né? E não atraía. Então, tinha esse o foco. E eu apliquei um método, porque eu já vinha da iniciativa privada, que eu percebi que dá para aplicar em todos os municípios, mesmo que o seu município tenha poucos habitantes, mesmo que ele seja uma cidade do interior, e mesmo que não tenha infraestrutura. Porque nesses 9 anos eu apliquei o mesmo método que eu apliquei em Salto em outro município, e nós conseguimos trazer para esses 2 municípios 85 novas empresas, pequenas, médias e grandes, nacionais e internacionais, mais de 1,1 bilhão de investimentos e 7.500 novos empregos gerados, né? Eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo, depois eu vou explicar quem são essas pessoas aqui. No primeiro momento, com certeza, eu achava que era mais, assim, uma vontade, mas que seria mais demorado. Fiquei surpreso dos resultados. No primeiro ano, acho que foram 7 ou 8 empresas que nós conseguimos no primeiro ano. Para mim, foi realmente a vivência de um projeto que, da teoria à prática, realmente exitoso, funcional, e que
nos trouxe no decorrer disso, né, mais de 30 empresas. Então, mas no primeiro ano, no primeiro momento que você me perguntou, quando você falou eu acho que é um pouco difícil trazer empresas, vir outras, eu no primeiro momento fiquei na dúvida, vou confessar para você. Ao final do nosso governo em 2016, nós tínhamos cuidado das empresas da nossa cidade, atraímos mais de 50 empresas aqui para o município, um investimento de mais de R$1 milhão, gerando mais de 6 mil empregos. E com certeza o reflexo da arrecadação do município com imposto foi muito maior. Isso números ninguém esconde, você está registrado para quem quiser. Esse último, então, é o Juvenil, que foi aquele que convidou-me para entrar na gestão pública. Então, ele foi prefeito de Salto. E o primeiro que falou é o prefeito de Capela do Alto, a segunda cidade que eu fui convidada para implantar esse método, que eu quero dividir com vocês. Então, o que nós vamos fazer hoje? Como a Patrícia já conhece a minha história, eu vou passar para vocês a história desses dois municípios e qual o método que eu utilizei para ajudar a atrair empresas. Então, em 2009, eu já contei que eu entrei na gestão pública. Já falei que Salto tinha mais de 300 anos e estava parada. E qual o planejamento estratégico que eu apresentei? Eu nunca tinha atuado na gestão pública, mas eu pensei, o grande objetivo é atrair empresas. Todo mundo queria atrair indústria, né? Vamos atrair indústria. Eu já mudei o nome, atrair empresas, porque toda modalidade empreendedora, ela atrai emprego, ela atrai também crescimento. Então, nós mudamos o nome, atrair empresas. E precisaria também valorizar as empresas que estavam no município, porque Salto, inclusive, estava perdendo. Então, eu tracei um plano, que é os 7 passos que eu utilizei nos 2 municípios. Fazer um inventário do desenvolvimento econômico, porque não é muito habitual nas prefeituras tratar desse tema de desenvolvimento econômico. São poucas as cidades que, inclusive, têm secretaria. Aliás, vocês estão de parabéns, estão desenvolvendo temas de desenvolvimento econômico. E o que nós fizemos? Começamos a descobrir o que tinha. Quantas empresas nós temos no local? Nós temos áreas disponíveis, se queremos trazer empresa, tem leis de incentivo, enfim. Daí percebemos que tinha pontos fortes, pontos fracos, então vamos trabalhar. Então a lei precisava ser atualizada porque a cidade estava perdendo, então precisava pelo menos competir com a lei da região. E pensamos já numa visão do futuro e traçamos diretrizes. Criamos programas e projetos, porque você quer atrair empresas, você tem que ter mão de obra capacitada. Então, em Salto não tinha o Sebrae, nós levamos o Sebrae, fortalecemos o Senai, fizemos todo um planejamento para começar a fazer um trabalho de divulgação do município. Pensar na capacitação contínua, inclusive da própria equipe da prefeitura, para ter esse entendimento da importância de atrair empresa. E uma comunicação assertiva, porque se a gente não comunica, ninguém sabe o que a gente tem no município. Então, como que você quer atrair empresa se você não fala que você está preparado ou quer recebê-la? Então, foi todo um planejamento que eu apresentei e começamos a já executar na primeira semana que o prefeito assumiu. Eu sugeri que nós fizéssemos uma reunião com toda a equipe, não só com a equipe de gestão, com todos, inclusive com o servidor da ponta, para explicar. Além do plano de governo, né, que todo mundo já tinha aceitado, porque o prefeito ganhou, o que nós temos para o desenvolvimento econômico? Nós vamos atrair empresa, valorizar as que têm, gerar emprego e renda. Então, eu sugeri, nós realizamos um primeiro encontro, foi o café com o prefeito, reunimos todos os atores, inclusive os representantes das entidades, Associação Comercial, Associação da Indústria, os agricultores, artesanato, Associação de Engenheiro. Mandamos mais de 1000 convites, né, para todas as empresas e fizemos um encontro para falar, para avisar que nós queríamos trazer empresa. Ao todo, nos 4 anos, realizamos 25 encontros. Depois começamos a fazer por segmento, indústria, comércio, enfim, para levantar as demandas, ficar próximo. Então, o gabinete vai até a empresa, o gabinete vai até a associação. Então, nós fizemos um trabalho assim e começamos a divulgar. E logo na primeira semana, eu já comecei a atender empresa que percebeu esse movimento, percebeu que a gestão estava
Eles queriam saber o que tinha de diferente. E logo na primeira semana, eu comecei já a atender a empresa. Eu não sei aqui como que é, mas lá no interior tem muita questão de oposição. Então, quando uma gestão ganha, o outro fica com raiva. Quando nós assumimos, por exemplo, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento, não tinha nada. Tinham levado um monte de documento, apagado todos os arquivos, não sabia nem onde estava a lei. Então, eu já logo atendi uma primeira empresa. Eu não sabia nem como que eu ia atender, porque eu nunca tinha trabalhado ali na gestão pública, eu não estava, muito habituada. Mas eu tinha a técnica de atender bem a empresa. Então, eu falei, eu vou atender. E a primeira empresa que veio, e nem falou o nome, foi da Cobrec, mas na época não falou o nome, porque normalmente quando a indústria vai, ela tem o segredo industrial, ela não fala. Mas eu atendi bem, eu falei, olha, eu vou verificar tudo o que você precisa, por isso que eu, no meu planejamento, coloquei inventário, porque eu não sabia se tinha área, ela precisava de 100 mil metros quadrados, queria comprar, porque lá na cidade de Salto não existe doação. Eu não tinha noção, então eu me sentia até meio boba, né? Falei, não, agora eu vou descobrir tudo o que tem. Como que eu ia descobrir o que tinha? Eu chamei todo o setor imobiliário e fizemos um encontro. E falei, eu preciso que vocês me ajudem a mapear. Ah, mas aquela área não vende porque é do seu João. Ok, no plano diretor, vê se ele não quer vender uma parte para trabalhar com a indústria. Enfim, fizemos um trabalho assim, começamos a ter um inventário de desenvolvimento econômico. E eu comecei a aplicar a técnica de vendas e atender bem o cliente, o gabinete aberto. Eu atendia e, dependendo da empresa, o prefeito atendia comigo. Então, uma vez a semana, o prefeito tinha agenda para atender comigo, principalmente as maiores empresas, porque, por mais que o secretário seja bom, eu sei que ele outro eu era muito boa, o empresário quer apertar a mão do prefeito, porque o prefeito tem a chave da cidade. Nem que seja só para o prefeito apertar a mão, ótimo, e o secretário, na verdade o secretário é que vai fazer o resto, mas o prefeito tem que ter essa visão, e o nosso prefeito na época tinha. E eu comecei a aplicar a técnica de vendas. Por exemplo, nós temos um caso, Salto já era uma cidade industrial, só que o sonho do saltense era ter uma loja do McDonald's, porque Itu tinha, Indaiatuba tinha, e o McDonald's não queria vir. E uma época o McDonald's veio, porque eu fiz contato, falei que Salto estava crescendo, que tinha mais de 100 mil habitantes. Fizemos todo o trabalho, acho que um mês depois ele passou um e-mail e falou que não vinha. E eu comecei a aplicar técnica de vendas. Não ouvi não, comecei a passar todas as informações para ele, dizendo, olha, Salto está crescendo, nós anunciamos mais empresa, no local que vocês pensaram tem o Instituto Federal. Eu fui passando e depois vocês vão ver uma história, até que um dia ele viu que Salto estava crescendo, ele pensou, não posso ficar fora, e acabou vindo. Então eu fui aplicando técnicas de venda. Eu já vou passar depois o vídeo para vocês conhecerem. Mas antes de ir em busca de novas empresas, eu fiz uma agenda que o prefeito ia comigo de conhecer as empresas da cidade. Fizemos para facilitar encontro na Associação de Indústria, marcamos, as indústrias foram lá, e depois nós fomos visitar algumas assim, que a gente achava que era importante. E nessas visitas eu descobri que uma das empresas também já estava saindo do município. Nós íamos perder 2 empresas. Foi quando eu falei, não saia, eu vou ajudar você a procurar um lugar. Fui procurando. Então, eu fiz papel de consultora dessa empresa. E essa empresa acabou ficando. Eu vou mostrar para vocês até um testemunho dele aqui, para ele ver, para vocês conhecerem. Aquela primeira empresa que eu atendi, que a gente não sabia nem se tinha área, eu comecei a cuidar do cliente, passar a informação. A área que ele queria não era no local de zoneamento industrial. E eu não entendia nem disso quando eu assumi o cargo. Eu fui atrás do meu colega de secretário de Desenvolvimento Urbano e fizemos a proposta, inclusive junto com o Legislativo, de fazermos a alteração no plano diretor, porque era uma área que estava parada. Então, nós conseguimos fazer a alteração, e essa empresa, inclusive, está em Salto hoje, gera mais de 1.000 empregos. Então, olha como é importante a gente fazer um inventário para a gente poder ser consultor da empresa e achar soluções. Então, o que eu tenho defendido é que
o gabinete esteja aberto, o prefeito junto, porque eu não vou conseguir fazer uma alteração se o prefeito também não estiver junto, e a gente entender a demanda da empresa e verificar se nós não podemos mudar, porque às vezes precisa mudar alguma coisa pequena e você consegue atrair a empresa. O que estava acontecendo é que eles falavam assim, não dá, naquele lugar não dá, a empresa ia para outro município. E aqui não tem, ia para outro município. Da mesma forma que a gente que tem loja, tem que atender o cliente, né? Às vezes quer uma roupa, não tem, vou buscar. Dentro da prefeitura também precisa ter essa técnica de negociação. O caso do Jorge é essa empresa que estava para sair. Ele ia deixar 2 empresas dele. Ele já estava com o contrato numa cidade vizinha e não tinha assinado. Eu falei, Jorge, nós acabamos de assumir, nós queremos que as empresas fiquem aqui. Por que você está saindo? Daí ele veio, falou que estava com um problema no sindicato. Eu chamei o presidente do sindicato, conversei, falei, nós queremos trazer a empresa, vocês têm que chegar num comum acordo, não podemos mais perder empregos. Eles chegaram, então, às vezes você tem que ir além só do gabinete, da mesa que você está, descobrir o que está acontecendo e usar. A prefeitura também tem esse papel de fazer articulação. Fizemos isso e essa empresa ficou, não só ficou no município, como ampliou. Vou até mostrar aqui, ele mesmo falando para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui. Meu nome é Jorge Fernandes de Araújo, sou proprietário da empresa Mão Técnica, uma empresa instalada na cidade de Salto há 32 anos, hoje gerando aproximadamente 80 empregos diretos. Somos fabricantes de placas de circuito impresso, que é um componente eletrônico como esse que tenho às mãos. Inclusive, esta é uma placa que me dá muito orgulho em fabricá-la, tá? Ela é utilizada em ambulâncias, carros de polícia, carros de bombeiro, tá? Então, toda vez que a gente vê no trânsito uma ambulância pedindo passagem com o sistema de iluminação ligado, a gente sabe que pode estar ali uma placa de circuito impresso fabricada na cidade de Salto. Nossa empresa está aqui em Salto, como disse, há 32 anos, e nos últimos anos ela só permaneceu na cidade de Salto graças ao esforço da Eliana, que na época era secretária de Desenvolvimento Turístico e Econômico e do Trabalho, tá? E a gente procurava um espaço maior. Como o Salto não apresentava essa opção de nos oferecer um espaço maior, a gente estava se transferindo para a cidade de Itu, já com o prédio praticamente alugado, só faltando assinar o contrato. E aí a Eliana, através da secretaria, nos procurou, conversando, ela nos deu a opção de locar esse prédio onde nós estamos. Na época o prédio estava muito ruim, precisava de uma reforma muito grande, e a gente acatou a sugestão, fez a reforma do prédio e estamos até hoje aqui em Salto produzindo placas de circuito impresso. Então, quando eu fui fazer o inventário do município, eu comecei a descobrir, inclusive, galpões que estavam desocupados. Quando eu percebi que esse atendia o tamanho, eu fui verificar quem era o dono junto com o setor imobiliário. E o dono queria oferecer um valor X. Eu falei, quanto tempo que o seu galpão está sem alugar? 5 anos. Eu falei, então, por que você não faz um desconto e ajuda a gente a manter essas empresas aqui no município? E deu certo, e a empresa continua até hoje, e hoje tem mais de 100 funcionários também. E a mesma coisa foi o caso aí do McDonald's. Daí o pessoal fala, mas o McDonald's não é uma indústria, só que ele gerou mais de 60 empregos, um faturamento bem bacana que traz uma arrecadação boa para o município, acaba recolhendo jovens. E com a vinda do McDonald's, por ela ser multinacional, nesse período eu atendi mais de 600 empresas, nacionais e internacionais. Quando uma indústria internacional ela vai para o município, ela faz
um levantamento de alguns dados econômicos, sociais. Quando ela sabe que já tem uma loja do McDonald's, ela já considera meio caminho andado, porque a franquia faz todo o levantamento. Então, eu descobri isso também, da importância. E daí, o McDonald's, a gente já tinha falado que não. E cada vez que a gente anunciava essas empresas de Salto, eu mandava uma mensagem para eles, e eles acabaram, então, investindo no município. Deixa eu mostrar esse vídeo para vocês conhecerem aqui, peraí. Aqui. A Eliana teve uma importância muito grande na conclusão nossa para abrir a loja de Salto, porque ela insistiu muito, ela não só nos mostrou como que era a cidade de Salto, todo o desenvolvimento que estava sendo feito lá, as melhorias que estavam sendo feitas em termos de infraestrutura de Salto, como também ela, o seu dinamismo que é característico, né? Ela insistiu muito conosco, né? Até brincava que ela não saía do nosso pé, até que a gente até nos convencemos a ir a Salto lá. Depois, quando decidimos, houve um pouco de demora no fechamento do negócio lá do ponto comercial, e ela participou ativamente também, junto com os donos do terreno lá também, para facilitar os processos todos. Para aí, ela teve uma atuação realmente definitiva nessa ida nossa para a Salto. E o que acontece? Quando veio o McDonald's, logo depois, nós conseguimos trazer a rede tenda, porque Salto começou a crescer, tinha as indústrias, tinha só a rede de supermercado pequena. E o que acontecia? Quando eu fui levantar dados, eu descobria que grande parte da nossa população ia gastar o dinheiro na cidade de fora. Esse dado é importante a gente descobrir. Eu fui descobrir onde eles iam gastar. Eles iam gastar no shopping, lá porque tinha o McDonald's, então eu acabava comprando roupa, iam fazer compra no tenda de Itu, e, através dos meus contatos, eu sabia que o faturamento da loja de Itu, 40% era advindo de Salto. Então, eu fui atrás de trazer o tenda em Salto. E ele gera hoje mais de 250 empregos lá também. Outra coisa que é importante é não perder a oportunidade. E nós começamos a divulgar todo esse movimento. No primeiro ano, lá em Salto, a gente anunciou mais de 20 empresas. Começamos a divulgar e sempre trazendo os atores junto, associação comercial, setor imobiliário. E uma vez, um consultor imobiliário ligou e falou assim: Eliana, será que você não pode atender um empresário? Ele nem vai vir para Salto. Eu vou atender para uma cidade vizinha, porque ele está em Guarulhos e ele quer mudar aqui para Valinhos, mas já que ele veio conhecer meu escritório, eu queria apresentar para você. Era horário de almoço. Você não vê se o prefeito pode atender também? Eu falei que o prefeito, ele atendeu. E nós atendemos Jorge da Guring. A Guring é uma empresa alemã, está em 50 países do mundo. Só que o consultor falou, não adianta, porque ele já vai para Valinhos. Tá bom, recebemos, mostramos. Daí eu falei, escuta, mas por que Salto não entrou no radar, né? Ele falou, eu queria ir em Valinhos, porque eu moro em Valinhos. Eu falei, nossa, mas Salto está crescendo tanto. Mas não dá mais para colocar Salto, eu vou para a Alemanha domingo agora. Daí eu falei para o consultor imobiliário, e se você mostrar aquela área para ele que está com preço bom? Daí o consultor imobiliário nem lembrava dessa área. Eu falei, é muito perto, já tem outras empresas, tem uma empresa italiana. Fui falando tudo que tinha e era bem do segmento que ele trabalhava, só tinha indústria. Ele falou, mas não dá tempo, porque eu viajo para a Alemanha. Para eu levar informações, tinha que ter traduzido pelo menos em inglês. Eu falei, não, eu providencio isso para você. E ele levou, e no final ele escolheu o Salto para colocar a Guring, que é uma empresa alemã. Então, olha o diferencial, você não pode perder as oportunidades. Então, tem que tratar como cliente, porque quando a gente quer trazer empresas, nós temos que lembrar que a empresa é um cliente e a cidade é como se fosse um produto, nós temos que vender bem a cidade. E eu ainda fui falando para ele, nossa, mas Valinho é perto, você pode vir para cá, você vai manter a qualidade, aqui tem mão de obra, nós temos Senai, passei em frente do Senai, mostrei, quando você vir para cá, a gente vai te dar todo o apoio. E ele falou que ele não encontrou isso em outra prefeitura. A prefeitura que ele estava pretendendo ir, ele nem conhecia o prefeito. O fato do prefeito atender
e eu mostrar a cidade para ele, ele escolheu ficar em Salto. Bom dia, eu sou o Jorge Jerônimo da Göring. A Göring é uma empresa multinacional alemã, estamos no Brasil há 29 anos e aqui em Salto nos últimos 4 anos. A Göring é uma empresa fabricante de ferramentas de corte e soluções para usinagem. Somos um dos maiores fabricantes no mundo. Hoje estamos presentes em 5 continentes e com mais de 50 filiais distribuídas nesses continentes. Liana se colocou de forma muito solícita. Primeiro nos recebeu de forma muito amigável, né, que não é comum às vezes a gente ter essa relação, né, tão amigável e sem o compromisso, né, de você receber algo e ter que dar algo de volta, né. Eu me senti muito à vontade, como se eu já conhecesse a Eliana há vários anos, né. Fui muito bem recebido e uma assistência realmente de primeira linha, porque não teve um momento, né, eu comecei a ficar até incomodado a quantidade de vezes que eu tive que acioná-lo para me ajudar, né, a agilizar um processo Será que caiu o som? Bom dia, eu sou o Jorge Jerônimo da Göring. Hoje não é tão amigável e sem o compromisso, né, de você receber algo e ter que dar algo de volta, né. Eu me senti muito à vontade, como se eu já conhecesse a Eliana há vários anos, né. Fui muito bem recebido e uma assistência realmente de primeira linha, porque não teve um momento, né, eu comecei a ficar até incomodado a quantidade de vezes que eu tive que acioná-lo para me ajudar, né, a agilizar um processo. Acho que falhou, nós vamos para o outro. Mas resumindo, o Jorge, então, a Göring está em Salto. E por que eu quis passar isso para vocês? Como eu atendi mais de 600 empresas, e na região de Itu, Sorocaba e Campinas, as cidades já são cidades industriais, tem leis de incentivo, qual que foi o nosso diferencial? Dar esse atendimento personalizado para cada empresa, ajudá-lo a resolver toda a questão. Aí eu vou construir, eu vou precisar de mão de obra, vou precisar fazer isso. Então, toda a nossa equipe dava esse apoio para ele se sentir confortável. Então, vinham os engenheiros da Alemanha. E eu falava, preferencialmente, opte por colocá-los aqui no hotel. Ah, mas tem que falar alemão e inglês. O nosso hotel em Salto, ninguém falava inglês. Então, eu fui até a rede hoteleira, contrate alguém que fale inglês para que eles fiquem aqui. Então, a gente foi construindo, fazendo essa articulação para que o dinheiro ficasse no município. Que é essa a ideia, né? Que até vocês estão falando que o dinheiro vai fora. Então, quando você atende a empresa, você pensa, nossa, é uma indústria, ela vai construir, dá para contratar o pedreiro daqui, dá para contratar o material de construção. Então, nós fizemos a formação, inclusive, com o pessoal de loja de construção, para que tivesse um preço diferenciado para essas empresas. Então, nós fomos construindo isso. E no final de 4 anos de gestão de Salto, então, que estava sendo uma cidade que estava perdendo empresa, nós fechamos o ciclo com a vinda de 53 novas empresas nacionais e internacionais, que geraram em torno de 6.500 empregos, são até mais, mas na época a gente tinha esse dado, e mais de 1 milhão de investimento. Daí, essa fama de Salto, a gente publicava tudo, viu, gente? Fazia um anúncio, publicava, porque você usa essa publicação para atrair outras empresas. E sempre a gente pegava testemunho do empresário falando que foi bem atendido. Então, uma empresa começa a indicar outra, porque empresário anda com empresário. Empresário, ele tem o fornecedor e o cliente. Então, quantas vezes que a gente tinha que caçar a empresa para vir, nós começamos a não ter mais agenda, porque as empresas queriam vir conhecer. Porque a empresa da Göring indicou, a empresa do Jorge indicou, a empresa que estava em Salto, que ia sair, não saiu, avisou, e o pessoal quer vir também. Eles querem estar próximo de uma gestão empreendedora que possa ajudá-los. Dar jeitinho, não, mas dar celeridade nos processos. Então, eu tenho defendido isso nas prefeituras, que a prefeitura tem que preparar a equipe dela para atender. E o prefeito tem que estar junto, viu, doutor? Estender o tapete vermelho. Porque todas as secretarias precisam de dinheiro.
Na verdade, todas precisam de dinheiro para gastar. O desenvolvimento econômico é a secretaria que traz dinheiro, que vai ajudar a aumentar a arrecadação. Então, tem que ter um olhar importante tal qual as outras, né? E daí, quando foi em 2016, novamente o SEBRAE indicou o meu trabalho para um prefeito que nunca tinha se candidatado, mas se aventurou em se candidatar porque a cidade dele era muito pequena, não tinha nada, e ele era empresário e ele queria fazer algo diferente. E é Capela do Alto, uma cidade que na época tinha 19 mil habitantes, com a menor arrecadação da região metropolitana de Sorocaba, com a menor renda per capita, e ele ganhou a eleição e pegou a prefeitura com 3 milhões de dívida, o servidor sem salário, metade do salário, e ele não sabia o que fazer. E o consultor do SEBRAE falou, fala com a Eliana, que ela tem experiência em atrair empresa. Então, eu fui trabalhar com o prefeito, e o que eu fiz? Meu Deus, eu apliquei aquele método, dessa forma, e agora em Capela do Alto? Vou aplicar a mesma metodologia. Comecei fazendo os pilares, o inventário, descobrindo. E foi o primeiro testemunho que vocês viram que o prefeito falou. Então, eu fiquei ouvindo, eu falei para ele, dá para a gente trazer empresa? Ele não acreditava que dava. Diz que ele pensou, nossa, mas não dá. E se você fosse olhar, não dava mesmo, porque o centro de Capela do Alto, em volta da prefeitura não tinha asfalto. E daí, o que eu encontrei lá em Capela do Alto? Eu fiz uma análise SWOT, que é aquela ferramenta de administração, que é um termo em inglês, que acho que muitos conhecem, mas que em português é FOFA, fortaleza, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, eu encontrei pontos fracos, pouca empresa, acho que tinha uma ou duas. A agricultura era o forte, mas não agregava valor, né? Eles produziam ali, vai direto para o Ceasa, o que ganha? Não ganha muita coisa. Mas de ponto forte tinha a gestão com interesse em transformar essa realidade. Ponto fraco, menor arrecadação da região metropolitana de Sorocaba. Mas Capela do Alto, eu comecei a analisar já com esse olhar, com essa experiência, tinha uma boa localização. Comecei a fazer esse levantamento. Daí lá tinha esse distrito público que outrora tinha sido adquirido, mas não tinha infraestrutura. E não tinha lei para poder... Antigamente fazia assim, acho que era 3 gestões antes do prefeito. Uma lei dava para a empresa pegava o terreno e não fazia nada, não dava. Daí eu fiz esse levantamento, era uma área de 48 mil metros quadrados, 28 terrenos, tinha alguns complicados que precisavam retomar, eu falei, isso o jurídico retoma. Junto com o jurídico que tinha acabado de entrar, vamos criar uma lei, então, para dar ao executivo o poder, para conceder, vender ou doar a área. Então, fizemos essa construção, eu ajudei na minuta, fiz pesquisa para ver a melhor forma. Como eu já tinha uma carteira de empresas que eu tinha atendido, eu comecei a já chamar. E o prefeito não conhecia nada de gestão pública, eu comecei a fazer a articulação da rede. Apresentá-lo para o Investe São Paulo, que é uma agência de fomento que fica no governo do estado, que vende os municípios também. Senai, Senac, já fui falando, olha, nós não temos empresa, mas nós vamos ter. Quando chegar, Senai vem ajudar a capacitar, ter a visão do futuro. E fomos já firmando, nos 6 primeiros meses, esse trabalho. Esse era o distrito que a gente encontrou lá. Desse jeitinho aqui, é a foto. Só que nós construímos a rede. Então, nesse período, enquanto fazia a legislação, já conversamos com o SEBRAE, levamos o SEBRAE que não tinha, porque o SEBRAE vai te ajudar a trabalhar com os micro e pequenos. E é importante trabalhar, porque dos 100% de empresas que nós temos, 99% são micro e pequenas empresas, das quais 56% são responsáveis pelo total de emprego que nós temos. Então, se eu tenho o SEBRAE cuidando dessa parte, eu vou trazer outras empresas. Então, eu fui fazendo esse planejamento, que eu já tinha feito em Salto, fui fazendo em Capela também. Além disso, nós trouxemos a Sala do Empreendedor, trouxemos a junta comercial, eu fiz contato para dar o curso dentro da prefeitura. Inclusive, o prefeito participou e vice-prefeito também. Por quê? A equipe toda tem que entender a missão. Atrair empresa mas se um processo cai na empresa do fulano que não está com vontade de olhar o processo, atrasa a vida da empresa. Então, nós tivemos que motivar a equipe enquanto estava
acertando toda a legislação. Fizemos todo esse trabalho, Senai também, Senac, que acho que do Sistema S vocês conhecem, o Sebrae Capacita Empresário, Senai a Indústria, Senac Comércio e Serviço e o Senar a Agricultura. Então nós vamos falar com todos aí do Sistema S. E nesse período, mesmo sem ter a lei, e nem tinha infraestrutura, no terreno lá não tinha nada, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha telefone. Eu falo porque minha família é musical, aliás, queria agradecer meu marido que está ali, meu amigo, companheiro de 35 anos que está comigo, que parecia aquela letra da música do Vinícius de Moraes, não tinha teto, não tinha casa, não tinha nada. E eu falei, vamos planejar, vamos atrás de infraestrutura. Comecei a fazer reunião com os empresários que eu conhecia em outros lugares, que eu sabia que queria vir, que às vezes uma doação de área seria bacana, porque ele tinha dinheiro, mas se comprasse o terreno não ia ter dinheiro para fazer a fábrica. Então, eu fui fazendo todo esse trabalho, até para dar informações, inclusive para a própria Câmara Municipal aprovar a lei, que o prefeito não tinha a maioria. E quando eu fui defender a lei, foi aprovada por unanimidade, porque daí todo mundo não tinha mais rivalidade, queremos o bem da cidade, né? Fizemos tudo isso. Eu tinha muito contato na região de Salto. Eu participava como diretora também da Câmara de Comércio Exterior da região de Campinas. Tinha muito contato. Aqui nós estamos falando com o cônsul da África do Sul, a consuleza da África do Sul, Ciesp. Então, eu comecei a levar o prefeito de Capela do Alto para tudo que era indústria. E a gente não tinha nada para mostrar do município, mas eu fiz uma apresentação de PowerPoint, imprimia e levava. E entregava, venha para a Capela do Alto. E daí começamos a fazer esse trabalho, nesse período Investe São Paulo, fizemos um chamamento público para conhecer o inventário do município, porque eles falavam assim, que Capela do Alto, antigamente os fazendeiros fizeram uma reunião para não deixar a indústria ir para lá. E por isso que não cresceu. Então, a maioria das áreas são áreas rurais. Tinha só esse distrito, então vamos chamar o pessoal da imobiliária e explicar que a gente quer crescer, para eles verificarem com os donos das chácaras, do sítio, se alguém tem interesse de vender. Porque o filho dele não tem emprego, vai estudar, sai para fora. E começamos a fazer esse movimento. E aqui, inclusive, foi o dia que eu fui defender a lei na Câmara Municipal, porque o pessoal falava, a maioria não é a favor do prefeito, e eu expliquei da importância disso, contei o caos de Salto, e eles aprovaram aí por unanimidade. Nesse período é a mesma lei que o secretário Jorge está falando, é doação, então você tem que fazer uma pré-qualificação da empresa, explicar, prepará-lo para participar do processo licitatório, então eu cuidava de cada passo. E lá em Capela eu atendi 300 empresas, fechamos com 32 e só 8 foi doação. Porque as outras vieram e compraram a área. Então, precisa criar esse movimento, mostrar a cidade. Só que, para começar a mostrar a cidade, nós fizemos um lançamento. Então, tem que ter um planejamento estratégico. Nesses 6 meses, fizemos esse barulho. Daí, eu falei para o prefeito, tem que fazer um encontro. Ele falou, mas aqui nunca teve. Eu falei, então, agora vai ter. Nós fizemos esse encontro que movimentou a cidade. Por a cidade, 200 pessoas foram. Inclusive, o cônsul da África do Sul. Daí, lá na mesa, nós colocamos os atores importantes. Quem? Gerente de todo o Sistema S, pessoal do governo do Estado, deputado estadual, deputado federal. Porque naquele distrito que não tinha infraestrutura, eu falei para o prefeito, quanto fica para fazer? Ele falou, uns 800 mil mais ou menos, para ser barato. Não tem. A prefeitura estava com dívida de 3 milhões, como que você vai fazer? Prefeito, e se você falar com a Sabesp, que é a concessionária de água e esgoto, para ela entrar pelo menos com material? Ele foi falar. Ela falou, não dá. Só que no dia eu chamei o superintendente para a gente apresentar o programa de desenvolvimento econômico que a gente queria fazer. E lá, eu vou até mostrar aqui para vocês, nesse período a gente preparou um vídeo institucional do município, porque você vai vender a sua cidade, você tem que divulgar o que ela tem. Porque senão a pessoa não sabe, ela nem vê. Como é que ela vai vir para cá se ela não conhece o ponto forte? E o prefeito falou, mas o que nós temos de ponto forte da cidade? Porque a cidade estava com uma baixa autoestima. Minha cidade é feia, eu sou mais pobre da região, ninguém compra aqui, vai comprar em Sorocaba. Era assim.
E eu, pela minha experiência, junto com mais uma equipe, por sorte, um cineasta era secretário da Cultura, comecei a levantar os pontos fortes e fiz o roteiro. Cada palavra desse vídeo que vocês vão ver, fui eu que fiz. Inclusive a fala do prefeito, porque eu escutava a fala dele e ajudei a construir o roteiro. Eu vou mostrar o vídeo que nós apresentamos nesse encontro, que tinha inclusive empresários que a gente estava prospectando e outros. Eu fui chamando um monte de empresa. Olha, vamos lá que Capela vai apresentar uma coisa muito boa. Daí a gente criou esse vídeo, que é uma das sugestões que eu sempre dou para os municípios. Preparar um vídeo da sua cidade, mostrar. Mas tem que mostrar não só a parte industrial. Porque quando uma empresa vem, ele vem, às vezes o dono vem morar na cidade, ele vai comprar uma casa ou uma chácara para morar. Os filhos dele vêm. Por isso que se precisa ter, porque ele fala, onde tem escola? Você tem escola particular? Você tem escola de inglês? Você tem escola de violão? Então eu sabia todas as escolas que tinha da cidade de Salto para poder mostrar, né? Então, por isso que você tem que fazer um vídeo que tem um pouquinho da história da cidade e depois você vai com foco no desenvolvimento econômico. Seja bem-vindo à Capela do Alto. Temos imensa alegria em receber você. Surpreenda-se com nossa cidade e com nosso bom povo, trabalhador e acolhedor. Em Capela do Alto é assim. Nós crescemos juntos, todos se conhecem.